Olá, nós estamos aqui para mais um podcast e lembrando que nós estamos na série Os Três Altares do Lar. Falamos semana passada sobre o altar da oração e hoje nós vamos falar sobre o altar da mesa. E eu não poderia ficar aqui sozinha. Então eu trouxe uma convidada muito especial, a Simone Machado, que é psicóloga, é guardiã do lar, faz também parte do Clube de Mesa Aposta de Manaus e ela vai estar aqui falando um pouco da sua experiência. É esposa do Túlio Leonardo, casados há 12 anos, né? Mãe do Bernardo, de 6 anos, e da Isabela, de 4 anos. E ela fala que a prática da mesa iniciou durante a pandemia e se tornou um hábito em seu lar. Então, nós queremos te convidar a ficar aí ligadinho, a não perder nada, a anotar, porque esse podcast vai ser incrível. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, meu amor. É um prazer estar aqui, é um privilégio, né? Partilhar desse hábito maravilhoso que vem do céu, que é a mesa. Não é só a mesa preparada, mas a gente sabe que é o próprio Jesus passeando sobre a mesa conosco. Amém! Que coisa maravilhosa. E nós vamos começar aqui falando um pouco sobre o altar da mesa. E eu quero começar com uma passagem bíblica que está em Êxodo 25, capítulo 30, que diz assim: E sobre a mesa porás o pão da proposição, perante a minha face perpetuamente. Uau, que palavra, em Êxodo 25, versículo 30. Falando sobre a importância da mesa, falando sobre o que realmente é essa experiência à mesa, né? Que não é somente louças, não é somente aquela coisa tão bonita que nos encanta em uma mesa, mas é quem está nesta mesa, né? E ali a gente vê que logo no início, em Êxodo, quando o Senhor vai fazer a construção deste móvel, né, que é a mesa. Hoje nós estamos aqui, ó, em volta de uma mesa para fazer aqui esse podcast. E em casa nós temos a mesa. E é interessante que quando o próprio Deus dá instruções para a construção do templo, ele fala especificamente da mesa. E o que me encanta é que quando a gente começa ali a ler em Êxodo 25, a gente vê os detalhes. Que Deus, ele é um Deus de detalhes. Sim. E aí ele não se preocupa só na mesa. Ele se preocupa com o copo. Ele se preocupa com a tigela. Ele se preocupa com a jarra. Ele se preocupa com o bol. E cada um desses utensílios, eles são específicos, né? Para cada coisa que a gente vai fazer, vai servir principalmente a mesa. Então, a gente vê que existem utensílios. Para quê? Utensílios para se servir à mesa e tem os utensílios de cozimento, não é verdade, Simone? Exatamente. Eu sempre digo que a mesa, ela não é uma criação do homem, é uma criação de Deus. Por quê? Justamente para a gente estar reunido. Antes, a mesa, na criação do tabernáculo, ela tinha a função, né? Que era para estar ali preparando para o sacrifício, no Santo dos Santos. E quando Jesus ele vem, ele rasga o véu e diz assim: a mesa é para todos. Vamos lá, vamos nos reunir, vamos sentar, porque eu estou presente. Amém. Aquela mesa do tabernáculo é a mesa de hoje, onde Jesus se faz presente. Amém. Quando a gente reúne com a nossa família, ele está ali restaurando, ele está curando, ele está liberando perdão, e isso tudo através da mesa. Uau! Né? Quão é importante isso? Deus ele estava preocupado lá no início sobre essa questão da comunhão, da restauração à mesa, mas ele também estava preocupado, lá quando a gente lê lá em Mateus 24:12, que a gente fala também sobre a igreja primitiva. E ali eles tinham comum, eles se sentavam à mesa, eles compartilhavam, eles dividiam, as coisas eram tudo ali em comum um com os outros. Então nós observamos que o Senhor continua com esta
compartilhar. Exatamente, com esta preocupação, né? E é muito interessante isso. E aí nós observamos que a mesa, ela tem o poder de rasgar o véu e liberar o poder invisível de Deus para a cura dos nossos relacionamentos. Exatamente. E aí, o que eu observo é que o inimigo, o diabo hoje, ele tem tentado roubar isso de nós. Sim. E a gente percebe nas construções hoje, né? Das casas, não é verdade, Simone? Como é que estão as nossas construções hoje da casa? Tudo muito minimalista, não existe a mesa, existem bancadas, né? Então, assim, o inimigo, ele tem as suas astúcias, as suas estratégias. Por quê? Porque ele não quer que a família se reúna, que a família dialogue, que a família libere perdão. Uau. Hoje é muito comum o quê? O filho chegar da rua, passa pelos seus desafios na rua, né? Com amigos, brigas, bullying hoje, muito comum nas escolas. Uau. Chega em casa, não tem um ambiente acolhedor, não tem um lanche preparado à mesa, não tem uma mãe esperando à mesa. E ele vai, pega um alimento, vai para dentro do seu quarto, se isola. Mas se ele chega nessa casa e tem uma mesa preparada, uma mãe ele pronta para acolher, para servir um lanchinho, um suco, um café, um pai, senta à mesa, como foi o seu dia? O que você enfrentou hoje? Qual foi o gigante? Vamos aqui, vamos orar, vamos nos fortalecer. É isso ao redor da mesa que acontece. E o próprio Jesus, ele está ali presente. Ele está ali restaurando, ele está curando. Né? E isso é muito importante, nós mulheres hoje entendermos isso, essa função. Lá no Salmo 128, diz assim, que a mulher como uma videira frutífera, que ela reúne os filhos ao redor da mesa. Né? Isso, gente, a mesa, ela é de Deus. Amém. Ela é de Deus e nós, mulheres, precisamos entender o propósito. Não é só a louça bonita, não é só o guardanapo bonito, não é isso. É o que tem por trás disso. É o sentimento do cuidado. Saber que ali eu estou demonstrando o meu amor, estou demonstrando o meu carinho. E dizendo assim, sente, eu preparei para você. Essa é a minha demonstração de amor. Fique aqui comigo. Vamos compartilhar uma refeição. Vamos orar juntos, vamos nos fortalecer. Desliga tudo. Vamos sentar aqui todo mundo juntinho. Gente, essa experiência é enriquecedora, é maravilhosa. Uau! E é interessante que isso não é só uma questão cultural e nem só uma questão tradicional, mas isso é uma questão de princípio. Sim. Princípio não deve ser quebrado. Quando a gente quebra princípio, o princípio nos quebra. E aí, nós estávamos até conversando que ao longo das gerações foi tirando os marcos. Porque antigamente nós nos reuníamos, né? Era aquele dia que nós nos reuníamos o final de semana na casa do vovô, na casa da vovó, ou na casa dos nossos tios, e toda a família se reunia ali. E nós víamos o quanto eles reverenciavam aquele momento, por ser um altar. A mesa ser um altar, a mesa ser aquele lugar sagrado. E aí as famílias se reuniam naquele momento, as famílias tinham aquele momento de conexão, né? O avô dizia, olha, vai colocar uma blusa. Não pode sentar se não colocar uma blusa. Tira esse boné. Então ali todo mundo conseguia o quê? Se conectar ali. E tinha aquela atmosfera. E a gente vê que era uma geração muito mais saudável. E hoje nós temos essa dificuldade. Você percebeu isso? Percebi. A gente percebe. Eu sou psicóloga, eu trabalho com famílias, principalmente famílias de dependentes químicos. Uau. E aí o relato deles, que a gente faz a entrevista, a gente faz o atendimento, é que eles não tiveram essa troca, eles não tiveram essa convivência com mãe, com pai, porque a mãe estava muito ocupada trabalhando fora. Isso não é errado, mas a gente precisa de equilíbrio. Entender que o nosso maior bem precioso é a nossa família, são os nossos filhos. Se eu não tivesse cuidado com eles ainda cedo, trazer e acolher, a gente perde, né? Então, assim, hoje, a questão da mulher, eu estava até conversando com a Gisélia antes, porque nós somos o equilíbrio ali da casa, saber acolher o filho, saber acolher o esposo, estar em oração, principalmente, porque tem coisas que a gente não pode fazer, mas a gente conhece aquele que pode fazer todas as coisas a nosso favor.
vou só compartilhar um exemplo aqui, tá, Gisele? Pode, fica à vontade. De uma amiga minha, e eu não sabia da luta dela no casamento. Ela só me acompanhava pelo Instagram, postando as mesas e tudo que eu faço na minha casa, eu partilho. E aí ela me liga, Simone, eu tenho uma experiência para compartilhar com você. Assim, então fala, né, que eu quero saber. Ela disse assim, olha, eu estava prestes a me separar. E aí eu vendo as tuas mesas, acabei preparando um café da tarde, esperei meu esposo chegar do trabalho, os meus filhos chegarem da escola. Pedi para todo mundo sentar na mesa e a gente partilhou a refeição. Meu esposo olhou para mim e disse que naquele dia ele ia sair de casa, que a mala já estava arrumada lá no porta-mala do carro, que ele só tinha ido em casa comunicar que ele ia sair, ia se despedir dos filhos e ia embora. Mas quando ele chegou, que ele viu a mesa arrumada, ele mudou de ideia. Ele viu que ali existia ainda um carinho, que ali existia amor. Quando ele viu aquela demonstração, que ela se preocupou em preparar a mesa para recebê-lo e receber os filhos da escola, caiu por terra toda a tentativa de separação. Meu Deus. Né? Então, a gente vê que existe a restauração através da mesa. A mesa não é um objeto. A mesa é a presença do nosso Deus. Amém. Né? Então, assim, a gente está falando de famílias, de restauração de relacionamentos. Por quê? Porque a gente tem essa experiência, a gente conhece, a gente tem essa vivência do poder da mesa. A mesa não é isso aqui, não é esse objeto. A mesa é a criação do nosso Deus. Ele deixou isso para a gente colocar em prática, para a gente usar, para a gente falar realmente do poder que o próprio Jesus está ali. Amém, que coisa incrível. Então a gente observa, né? Você colocou muito bem aqui, Simone. A mesa, ela não é para ser um lugar. Nós não estamos falando aqui agora para você adorar a mesa. Sim, Santa mesa, adorada mesa. Não, nós não estamos falando sobre isso. Sabe por quê? Porque aquilo que é sagrado, eu não preciso ficar adorando, eu preciso somente acessar aquele lugar. Sim. Então, a mesa é esse lugar que ela deve ser acessado. Talvez você agora está nos vendo, nos ouvindo agora, e talvez o teu altar está entulhado. Tem tanta coisa na tua mesa. Tem bolsa, tem Bíblia, tem livro, tem uma infinidade de coisas na sua mesa. E sabe o que o Senhor está chamando hoje você? Para dizer assim, ei, começa a restaurar esse altar, começa a tirar tudo isso dessa tua mesa aí e começa a levantar esse altar. Porque como a Simone colocou aqui esse testemunho tão lindo de alguém que naquele momento disse, eu não tenho mais nada o que fazer, mas eu vou preparar uma mesa. E aquele preparar da mesa foi algo que restaurou aquele casamento. E aí nós lembramos de Êxodo que nós lemos no início. Quem foi que fez isso? Foi as louças bonitas? Foi o suplá? Foi o guardanapo? Não, querida, foi o pão da presença. Porque quando nós preparamos essa mesa, o pão da presença está ali. Sim. Quando Jesus estava ali com os seus discípulos, né? E ele estava ali em volta da mesa, ele estava ceando ali com os seus discípulos. É interessante que ele diz assim, olha, todas as vezes, lembrem-se de mim, todas as vezes que vocês fizerem isso. A gente percebeu que a igreja hoje, ela institucionalizou isso, ela fez a Santa Ceia. Uma vez no mês, nós ceiamos na igreja. Mas Jesus não estava falando a respeito disso. Ele estava dizendo o quê? Lembrem-se de mim. Quando vocês tomarem o café da manhã de vocês. Lembrem-se de mim quando vocês estiverem lá almoçando. Lembrem-se de mim lá quando vocês estiverem fazendo o seu lanche da tarde. Lembrem-se de mim quando vocês estiverem fazendo ali o seu jantar. Então, ele estava dizendo, olha, lembrem-se de mim todo o tempo. Levantem esse altar, porque eu estou ali. E existe um convite todos os dias para a gente, né? Para a gente entrar nesse lugar e para a gente cear com ele, não é verdade? Exatamente. E o próprio Jesus, ele se faz presente no momento, né? Do partilhar, da comunhão, da oração. E essa questão da mesa, eu fui conhecer na pandemia, né?
Assim, eu não tinha noção de nada, porque a gente saía para comer fora, né? Até então, a gente só comia fora. E quando chegou a pandemia, de ficar isolado, ninguém poder sair para lugar nenhum, as louças guardadas lá no armário, lugar americano intocável dentro do armário, que eu não usava. E aí, você sabe de uma coisa? Eu vou fazer um café da manhã para a gente comemorar nosso aniversário de... A gente comemora aniversário de namoro também. Então, e aí eu preparei a mesa do café da manhã. O meu mais velho ainda tinha 1 ano e pouco, eu já estava grávida da Isabela. Preparei a mesa do café da manhã. Gente, como foi rico aquele momento. Uau. E eu não sabia, não tinha noção de nada. Fui direcionada por Deus. E aí, todo domingo, eu comecei a preparar um cafezinho da manhã para a gente. E fui aprendendo, fui estudando. E se tornou um hábito hoje na minha casa. E o curso Experiência do Lar, ele só veio mesmo para afirmar, para confirmar esse propósito da mesa, o princípio da mesa, né? Então, assim, é muito maravilhoso que o Senhor deixou para a gente realmente tomar posse daquilo que Ele colocou. Se sentem, se reúnam, lembre-se que eu estou aqui com vocês, eu estou partilhando desse pão com vocês, eu estou partilhando dessa refeição com vocês. Né? E a gente precisa ir no mais profundo, a gente precisa conhecer mais. Preparar a mesa, qualquer pessoa pode preparar a mesa, mas eu preciso entender qual o propósito dessa mesa. Uau. Eu preciso entender o que está por trás dessa mesa. Qual o sentido, qual o princípio dessa mesa. Eu sempre digo, arrumar, todo mundo arruma, coloca a refeição. Mas o que esse momento está me proporcionando? O que o Senhor está me levando para aquele momento? O que Ele está preparando ali para mim e para minha família, naquela comunhão, na comunicação, na educação, não é? Então, assim, a gente precisa tomar posse desses princípios que o Senhor colocou para a gente, deixou para a gente. A gente precisa deixar de lado ensinamentos de homens. O feminismo está aí tentando roubar a identidade de nós mulheres, né? Porque nós fomos criadas para quê? Para cuidar do nosso casamento, cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa... Podemos trabalhar. Podemos ter nossas profissões? Podemos. Mas sabe o que é o nosso maior presente, nosso maior tesouro? É a nossa família. Uau. E eu preciso utilizar daquilo que Deus me deu para cuidar deles, para zelar por eles. E a mesa é um dos princípios que a gente precisa colocar em prática. Amém. Eu sempre digo, sabe, Simone, que o que custa mais? O que te dá mais trabalho? É você preparar uma mesa ou você ter que restaurar um casamento? Eu creio que seja restaurar um casamento. A gente observa que, às vezes, quando nós vamos falar, né, a Simone falou aqui sobre o curso A Experiência do Lar, né, que eu ministro, ela é guardiã, ela fez esse curso, né, A Experiência do Lar, e como é maravilhoso viver essa experiência. E lá nós falamos sobre a experiência da mesa, então, se você quer conhecer um pouco mais desse curso, você me chama aí nas redes sociais, que a gente vai estar falando um pouco mais sobre esse curso. Mas a gente observa que a mesa, ela não pode ser um lugar somente para a gente comer, de glutonaria, come e pronto. Mas a mesa, ela é um lugar de quê? De comunhão, né? Ali que eu separo, como você colocou ali, né? O prazer do propósito, né? Por que eu estou sentada a essa mesa? O salmista, no Salmo 23:5, vai dizer assim, olha, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Nossa, quantas coisas Deus pode fazer através da mesa, da presença dele ali naquele lugar da mesa. Então, nós vemos tantas coisas. Deus faz a gente preparar. Às vezes nós preparamos para a nossa família, mas você já tentou preparar uma mesa, né, diante dos teus inimigos? Eu já tive essa experiência de preparar uma mesa e convidar alguém que eu sabia que não gostava de mim.
Nossa. Né? E naquele momento eu chamei a pessoa, e quando a pessoa chegou, que ela viu a mesa, né, eu caprichei mesmo, fiz uma mesa de excelência, e aquela pessoa olhou para aquela mesa e ela disse assim, eu não sou digna de sentar nessa mesa. Aquilo constrangeu ela de uma tal forma. E eu disse, não, você é digna, pode sentar à mesa. E eu servi com tudo que tinha de melhor ali aquela pessoa. O amor, né, constrange. Exatamente. Então, naquele momento foi quebrado. Foi quebrado por mim, não. Foi quebrado pelo pão da presença. Sim. Que estava ali. E naquele momento ali, aquela pessoa começou já a ter um outro olhar ali. Nosso relacionamento melhorou. Por quê? Porque era necessário. Então, prepare uma mesa na presença dos teus inimigos. Talvez quando você leu esse salmo, você disse, eu vou preparar uma mesa que é para mostrar que eu estou por cima, né? Não. É para justamente isso, para restabelecer a comunhão. A gente vai ver diversas passagens na Bíblia e a gente vê quando o filho pródigo ele volta para casa. Exatamente. Né? O que acontece? Aquele pai, ele faz uma festa, ele diz, olha, prepara a mesa, prepara o banquete, traz o novilho, porque o meu filho voltou. Meu Deus, que alegria. Né? Talvez você esteja aí com um filho, com uma filha que está perdido. E talvez você entregou. Eu digo que hoje nós estamos entregando muito facilmente os nossos filhos para o inimigo. Nós estamos desistindo. E o Senhor está te chamando hoje. Ei, prepara uma mesa. Prepara uma mesa, chama ele, chama ela. Ela vai ficar constrangida. Meu Deus, como que a minha mãe, como que o meu pai estão me chamando, me convidando para esse lugar. Não, esse é um lugar de restauração. Esse é um lugar de comunhão. É interessante, sabe, Simone, que eu observo, lendo a palavra de Deus, que Deus, sabe, Jesus, na sua caminhada, sempre que ele queria curar as pessoas do físico, ele curava em qualquer lugar. Estava no meio da multidão, vai lá, a cura está lá no cume da montanha, lá e ele curava. Mas quando Jesus queria curar as pessoas na alma, sabe o que ele chamava? Ele chamava para a mesa. Ele chamava para comer junto. Né? Ele chamava ali para estar junto. Então, Jesus quer continuar fazendo isso. Sim. E hoje a gente vê quantas curas, talvez quantas curas você já presenciou atendendo pessoas, né, ali. E tem uma mesa ali, né? Tem você e a pessoa ali. Quantas pessoas foram curadas, abriram o seu coração e foram curadas? Exatamente, Gisele. Eu tenho um testemunho sobre a cura da mesa, né? Eu passei por um processo de tireotomia, que foi a retirada da tireoide completa. E na biópsia da peça, que foi para exame, deu que eu estava com um carcinoma papilífero, né? Um câncer de tireoide. E aí o médico disse, olha, a gente vai precisar fazer uma iodoterapia, você vai precisar ficar isolada, não pode ter contato com ninguém por conta da radiação. Gente, como é que a gente vai passar por isso? Desafiador. Desafiador. E aí o que aconteceu? Se eu vou preparar a mesa, eu não vou deixar de reunir com os meus. A gente vai precisar ter esse distanciamento, né? Mas eu não vou deixar. Então, durante esses 10 dias que eu fiquei em isolamento, vou colocar assim, que eu estava em casa, mas separadinha deles. Mas eu não deixei de arrumar a mesa. Estava ali com eles. E eu falo, gente, isso tornou esse processo muito mais leve. A mesa, ela cura. Quando eu retornei para o médico, disse, olha, dona Simone, você correspondeu ao tratamento como estava esperado. Amém. Né? Vamos ficar fazendo só as consultas de manutenção, mas assim, você correspondeu perfeitamente o tratamento. Amém. Então, assim, gente, o Senhor, ele proporciona todos esses momentos para a gente. A mesa é um instrumento que ele colocou para a gente, né? Para tornar a nossa vida mais leve, para nos abençoar, para nos restaurar, para nos curar, né, Gisele? Nossa, que coisa maravilhosa, né? E eu tenho certeza que nesse momento tão desafiador para sua família, para sua casa, mas eles se sentiram abraçados, né? Embora não poder abraçar fisicamente no físico, mas você abraça a pessoa, né? Ali com aquela mesa arrumada, com todo aquele preparo, ali tem uma mãe nessa casa, tem uma mulher nessa casa. E quanto a gente tem visto a ausência
das mulheres, né? E você trabalha, Sim, não é, Simone? sim, Você trabalha. tenho, E eu como trabalho. tem sido essa jornada de trabalhar, de cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, e aí, ainda tem mesa ainda nessa Tem. casa? Tem, a gente não pode deixar de praticar a mesa, né? E assim eu trabalho, sou psicóloga, faço um atendimento com idosos e familiares de dependentes químicos. Trabalho no horário da tarde enquanto as crianças estão na escola. E pela manhã eu faço almoço, gente. Eu preparo a mesa, eu cuido dos meus filhos, preparo para a escola. Quando a gente retorna da escola, preparo o lanche. E é essa dinâmica que a gente precisa ter, esse equilíbrio do cuidado. Cuidar do outro e cuidar de si mesmo, né? Não vamos, eu não posso deixar, não vou conseguir. Vamos conseguir, Deus nos capacita, Deus nos dá graça. Né? Então, assim, a minha vida é essa. De manhã, eu sou a mãe do Bernardo e da Isabela, sou a dona de casa. À tarde, eu sou a Simone, a psicóloga. E retorno para casa para cuidar dos meus filhos, esperar meu esposo chegar em casa para a gente conversar e partilhar a refeição. E é isso, né? A gente vai lá para a mulher de Provérbios, a gente vê que aquela mulher... Gente, como é que aquela mulher conseguia, né, Gisélia? Eu digo assim, Simone, que quando eu termino de ler Provérbios 31, eu já estou cansada. De tanta coisa que aquela mulher faz, Sim. né? Então, assim, ela dá conta de tudo. E às vezes a mulher diz assim, eu não tenho tempo para isso. Né? Eu não consigo fazer. Não consigo. Às vezes também a gente ouve muito, né? Isso é frescura. Né? Não, querida. Isso é uma forma de amor, de expressão de amor para com a sua família, para com a sua casa. E lá em Provérbios, a palavra do Senhor vai dizer que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Exatamente. Mas a insensata, com as próprias mãos, a destrói. Então, nós observamos aqui como é que você tem edificado a sua casa, como é que você tem edificado o seu lar. Né? Então, a gente tem, em toda essa jornada, talvez você não tenha um tempo durante a semana, mas traga essas memórias, né? No sábado, no domingo, acorde cedo, prepare o café, prepare um almoço para a sua família, mas não deixe de estabelecer esse altar na sua casa. Quais são as memórias que você está deixando para a sua família? Como é que o seu filho vai se lembrar amanhã, quando você não estiver mais aqui? Como é que ele vai se lembrar? Né? A gente observa que hoje as cozinhas, né, estão frias. Por quê? Você até colocou aí, agora você falou assim, olha, antes da pandemia a gente comia num lugar, comia no outro lugar, né? Mas veio a pandemia, ninguém podia mais sair. Né? Então a gente começou ali a vamos fazer a comida, e as casas ficaram muito mais cheirosas, né? Porque o cheiro do bolinho que estava ali, né? O feijão que estava ali na panela, então ficou muito mais perfumada. E a gente percebe que hoje as cozinhas, elas estão frias. Por quê? Porque as mulheres, qualquer coisa, vou fazer um pedido. Não que se seja errado, no dia que você está muito atarefada, peça, faça um pedido, mas arrume a sua mesa, tira aquelas embalagens em nome de Jesus, porque tem gente que pede e coloca as embalagens lá, né? Não, presta atenção, lá em Êxodo, leia atentamente, lá em Êxodo 25, quero que você leia atentamente, porque o próprio Deus, ele vai dizendo sobre os utensílios que eram usados. Então, às vezes, a gente faz o cozimento, né? Fiz ali o feijão, pega a panela de pressão, coloca em cima da mesa, né? Aí eu fiz lá o frango assado, pego lá e jogo em cima da mesa, né? Então, presta atenção, minha irmã. Tem um refratário, tem uma louça específica para a tua mesa, para servir as pessoas. E aquilo ali abraça. As pessoas, quando olham, tem uma beleza. Você come com muito mais prazer, com muito mais vontade. E é tão interessante isso. Então, comece a praticar, né, o princípio da mesa dentro da sua casa. Exatamente. Assim, mas eu não tenho todos esses utensílios, eu não tenho a mesa, fazer a mesa posta é coisa de gente rica. Não, gente. É gente rica de espírito, gente rica de amor, gente rica de cuidado, gente rica de carinho. E quando a gente tem que transborda, isso vai refletir no outro, vai respingar no outro todo esse carinho e todo esse amor, né? Não tem
os bowls, não tem os melhores talheres, não tem as melhores louças. Começa com o que tem. Eu comecei com o que eu tinha. Tirei lá meus aparelhos de louça que eu ganhei no casamento, que ainda estava na caixa. Tirei e comecei a preparar com o que eu tinha, né? Faça com o que você tem. Uau. Não limite. Começa. Só começa e você vai ver o milagre acontecer. É interessante você falando aqui, Simone, e aí eu lembrei de algo que hoje está até voltando esse imóvel para as casas cristaleiras, Sim, né? É verdade. E antigamente, eu lembro, né? As casas eram de madeiras e existiam as cristaleiras ali, né? E a molecada toda saía correndo em casa e aí quando chegava perto da cristaleira, todo mundo ficava tremendo ali, porque não podia, ali tava todas as louças. E aquelas louças era somente para as pessoas, para as nossas visitas. Né? O pai já dizia, a mãe já dizia, isso aqui é da visita. Aí você não usava, né? Aquele copo. Às vezes você tá aí com cristal, eu disse cristal da Sica, né? Que é aquele lá que você compra azeitona, que você compra ervilha, e você tá tomando seu café ali e depois tá lá. Tem uma cristaleira, às vezes tem lá um armário de louças ali e você não utiliza. Então, eu quero te dizer, as melhores pessoas, pessoas mais importantes, são seu esposo, são os seus filhos. Exatamente. Então, o que eu quero te dizer, não deixa para servir as outras pessoas. Na minha casa, tudo que eu tenho é servido primeiro. Quem estreia é a minha família. Exatamente. Eu comprei umas roupas de mesa agora. Quem que usou primeiro? A minha família. Exatamente. Depois vão usar as outras pessoas. Por quê? Porque eles são mais importantes. Então, eu quero te dizer isso, sabe? Começa a andar na tua casa. Tem coisas lá na tua casa. O problema é que você começa a reclamar, né? Exatamente. E aí eu aprendi que quando a gente é ingrata, a ingratidão, ela gera escassez. Quando eu sou uma mulher ingrata, eu nunca vou ter aquilo de melhor que eu gostaria de oferecer. Mas quando eu sou uma mulher grata, vai me acrescentar. Deus vai me dar. Eu lembro, Simone, que quando eu comecei a mentoria, eu não tinha todas as louças, eu não tinha todos aqueles utensílios, mas eu comecei a usar o que eu tinha. Os meus talheres ainda eram aqueles com cabinho de cor. Né? E aí eu disse, mas Senhor, eu vou usar, é o que eu tenho e eu vou usar. E eu atendi ali as primeiras mulheres que chegaram na minha casa com as louças que eu tinha. Só que eu era grata ao Senhor. Senhor, muito obrigada por essas louças que eu posso oferecer aqui, posso receber essas mulheres. E cada vez o Senhor foi acrescentando, foi acrescentando. Hoje eu tenho louças em casa, tenho roupas ali, né, de mesas ali, diversas, mas antigamente eu não tinha, mas eu aprendi a ser grata ao Senhor e usar, e aí eu aprendo que a palavra de Deus vai dizer que o Senhor nos abençoa na quantia pequena, não é na quantia grande. Então, você quer ser abençoada, minha irmã? Comece a usar a sua quantia pequena hoje na sua mesa, sabe? Não sei que horas você vai estar assistindo isso aí, mas pega aí, coloca aí os utensílios, coloca tudo na mesa, prepara uma mesa gostosa e chama a tua família. Primeira sensação vai ser o seguinte, quem vai vir aqui em casa? É verdade. Quando a gente, né, faz a primeira vez, tá esperando visita? Por quê? Porque você só faz pra visita. Mas aí você vai olhar para eles e você vai dizer, não, eu estou fazendo para as pessoas mais importantes da minha vida, que são vocês. Exatamente. E eles vão se sentir constrangidos, né? Exatamente. E a mesa é o nosso ponto de encontro, né? Uau. E a gente prepara tudo ali para o nosso encontro com a nossa família. Tudo com muito carinho, tudo com muito amor. Desde o alimento, eu gosto de fazer um bolinho para os meus filhotes. A minha pequena disse, mamãe, eu vou fazer aqui uma mesa aposta. E ela vai pegando as louças e vai arrumando do jeito dela. Eu estou ensinando a minha filha esse valor, esse princípio. Quando ela estiver maiorzinha, ela diz, olha, minha mãe arrumava a mesa, eu vou arrumar a mesa também, sabe? Então, a gente precisa educar também os nossos filhos para esse cuidado, né, Gisele? Então, assim, não é algo que não tem fundamento, não é algo que é criação da sociedade, do homem, algo supérfluo, como as pessoas dizem que, é frescura. Não, não é. Só quem pratica a mesa, só quem entende o propósito da mesa, que
vai saber que tem essa experiência maravilhosa. Só começa, gente. Só começa com o que tem. Depois vai adquirindo. A gente não começa com grandes louças, a gente começa com o que tem. Até meus PG comecei a fazer. Pego um arranjinho, vou fazendo e preparo a mesa para os meus filhos, para o meu esposo. Né? A mulher, ela é essa essência da casa. Ela que perfuma, a mulher que prepara o ambiente. Né, Gi? A mulher de Provérbios 31, a Bíblia faz dizer que as obras dela, né, a elogiavam publicamente. Né? Então, é interessante vocês dizendo, olha, eu faço os meus PGs, vou lá e faço, né? Construo ali. Então, quando alguém chegar na sua casa, com certeza vai dizer, onde se comprou esse PG? Que PG lindo! Aí vocês dizem, não, eu que fiz. Né? Então, a sua obra vai elogiar você publicamente. A mesa, ela devolve honra e institui herança. E você falando aqui ainda há pouco sobre a questão da sua filha, de ensinar com exemplo. Às vezes a gente quer falar tanto, e sabe? E eu vejo que o exemplo, ele arrasta. As palavras, elas voam. Mas o exemplo, ele arrasta. E aí, eu lembro no curso mesmo, a Experiência do Lar, a Dev Titus, ela fala sobre um estudo que teve nos Estados Unidos, onde os pesquisadores foram fazer uma pesquisa sobre a questão da mesa, sobre a questão dos adolescentes, dos jovens que eram bem-sucedidos, que eram mais felizes, que o desempenho na escola, no trabalho, eram muito melhores do que outros adolescentes. E aí eles chegaram à seguinte conclusão, que a mesa fez parte disso, que esses adolescentes, que esses jovens, eles tinham mais tempo à mesa, ou seja, eles faziam todas as refeições à mesa. E aí a Dev, ela fala, né? Ela diz assim, olha, não era a questão da mesa em si, eles não sabiam o que era a presença do Senhor. Então, imagina você em volta da mesa, quanto que você pode ensinar para o teu filho em volta da mesa? Exatamente. Quando você está ali com o alimento, meus filhos, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, hoje nós temos o que comer. Exatamente. Né? Aquela comida que ele gosta, a comida preferida, olha como Deus é bom, hoje você está comendo ali o seu pudim, comendo bolo, ou comendo peixe, ou comendo ali a macarronada. Olha como é que você pode falar de Deus sem você pegar a Bíblia e chegar com seu filho e querer ali, às vezes, falar e não ter resultado. Exatamente. Exatamente. Você veio dessas experiências? Eu tenho. Exatamente, é isso. Os meus pequenos, eles já sabem. Mamãe, vai arrumar a mesa. Mamãe, o que você vai fazer hoje? Mamãe, eu quero bolo de laranja. Mamãe, vamos arrumar a mesa. Então, isso é maravilhoso, é uma experiência. E aí, eu preparei a mesa do café de aniversário do meu esposo. Foi em abril. E aí, quando eu preparei tudinho, eu levantei mais cedo, preparei, coloquei o bolo, o balão e tudo, preparei tudo bonitinho. Quando o meu filho, que acordou depois de mim, chegou lá onde fica a mesa, ele olhou e fez assim, mamãe, o papai vai amar. Essa reação dele, assim, gente, olha, já sabe, é esse carinho, é esse amor. Você não precisa, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você precisa demonstrar esse amor. E eu digo que a mesa é a minha linguagem de amor. Amém. Porque eu tenho todo o carinho de montar para eles e ver a reação deles, ver eles se sentindo abraçados e acolhidos, assim, acolhidos não tem recompensa, não tem um valor maior. Né? Verdade. Simone, a gente já está aqui terminando, né? Parece que passou tão, tão rápido, mas enfim, gente, quero agradecer você por estar aqui com a gente, por poder compartilhar um pouco da sua vivência nessa experiência, com esse altar da mesa. E quero aqui deixar para você, aproveita esse final de semana, prepara uma mesa para a tua família, abraça ele através da mesa, reconstrói esse altar. Talvez você deixou para lá, mas eu quero te dizer, Deus fez esse lugar, não para que seja espiritualizado, porque tudo aquilo que é espiritualizado, você não precisa ficar espiritualizando, você só precisa acessar. Então, Deus deixou a mesa para que você tenha esse tempo de comunhão, de adoração ao Senhor. E eu quero te dizer, fica ligado aí, nós já falamos sobre o altar da oração, se você não foi lá ainda, vai lá,
Assiste agora o Altar da Mesa e o próximo programa nós vamos estar falando sobre o altar do leito. Então fica ligado, Deus abençoe e até o próximo podcast.